O nosso assunto hoje é um assunto importante, sério. Eu costumo dizer que todos os assuntos aqui no seminário são muito sérios, mas esse assunto que nós vamos falar hoje é um assunto tão interessante, tão extraordinário, que eu não chamaria a isso que nós vamos tratar aqui de aula, porque é impossível você dar uma aula sobre ministração de anjos, seria uma pretensão muito grande da nossa parte. O que nós vamos falar aqui, trazer aqui para os irmãos, é exatamente a experiência daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós aprendemos com o Senhor a respeito dessa operação no nosso meio. O que Deus tem nos falado, o que o Espírito Santo tem nos falado a respeito desse assunto e de que forma isso tem acontecido no nosso meio. Eu creio que toda a igreja aqui, os irmãos lá em Cariacica, os irmãos lá no exterior, na América, em Portugal, eu creio que todos os irmãos sabem, conhecem esse assunto e sabem como Deus tem feito isso conosco. Não existe no mundo, fora, isso eu digo com toda liberdade, não existe no mundo, fora da Bíblia, fora daquilo que está no livro de Atos dos Apóstolos, um povo que tenha uma experiência tão grande com a ministração de anjos do que o povo dessa obra. Isso nós vamos ver que é uma coisa tão extraordinária que às vezes é até difícil, porque as experiências, às vezes elas se tornam até como se fosse um aspecto físico, tão reais que são essas experiências. Elas saem às vezes até do âmbito espiritual e você tem até quase que uma experiência física com relação a isso, de tão intensa que é a ministração. A palavra diz assim: quanto aos anjos diz, o que de seus anjos fez ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Em Atos 27, 23, porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Primeiro que nós temos que entender que o anjo, ele é um servo de Deus, como nós somos. Então eles são ministros e que vão atuar a favor daqueles que vão herdar a salvação. Ou seja, os anjos estão atuando na vida da igreja fiel. Eles estão participando ativamente desse trabalho, porque esta tem sido a ordem do Senhor a eles. Nós temos que entender, e aquilo que a palavra ensina, é que o anjo, ele não atende ao pedido nosso. Isso é bíblico. O anjo atende a ordem que o Senhor dá. E por isso, toda a ministração de anjos está ligado a um processo de oração, de intercessão, de clamor, de tudo mais. Então nós vamos ver. A primeira experiência que eu vou contar está ligada exatamente a isso aqui que eu coloquei: a palavra, a doutrina da palavra e a oração. Uma das experiências marcantes dentro disso que eu vou dizer aqui, o irmão ele era pedreiro, ele estava no seu local de trabalho, lá rebocando a parede. De repente, na porta apareceu um anjo. A igreja estava vivendo uma situação muito difícil, porque o filho do pastor tinha sido acometido de uma enfermidade grave
Ele tinha sido acometido de uma meningite meningocócica. O paciente estava grave, muito grave, CTI, coma, e situação muito difícil. Os médicos já quase sem esperança de uma evolução. O índice de mortalidade é altíssimo. Não tinha solução para aquele menino de 12 anos. E a igreja orando, intercedendo, clamando. Quando ele estava lá, esse irmão estava trabalhando, ele era um obreiro naquela igreja. O anjo entrou e disse a ele o seguinte: vá à casa do pastor, diga ao pastor que ele e a sua esposa se ajoelhem e orem ao Senhor, clamando pelo seu filho. Na hora que eles fizerem isso, o Senhor vai me dar uma ordem, e às 10h15 da noite eu estarei lá no CTI para tocar na vida daquela criança. Muito bem. O anjo foi embora, ele continuou o trabalho dele, terminou o dia, mas ele esqueceu. E quando ele está lá no ponto de ônibus para ir embora para casa, o anjo voltou. Falou: você esqueceu. Ele disse: é mesmo, esqueci. Aí ele foi ali, foi até a casa do pastor que morava naquele bairro ali, chamou ele, pastor, estava em casa, falou: pastor, olha, eu estava trabalhando, tive uma visão, o anjo chegou lá onde eu estava trabalhando e disse que eu viesse à sua casa, porque ele tinha uma ordem do Senhor para ir no hospital hoje às 10h15 tocar no seu filho, mas ele só poderia ir lá no hospital depois que você e sua esposa clamassem ao Senhor, porque ele está dependendo de uma ordem do Senhor para ir lá. E a esposa disse: não, nós vamos clamar agora. E eles clamaram, ali se ajoelharam, clamaram, fizeram a intercessão. E a esposa disse, era de tardezinha, ela se arrumou e disse: não, eu vou para o hospital, só vou sair do hospital depois que o anjo for lá. E ela foi para o hospital, chegou lá, esperou. Quando deu 10 horas, mais ou menos 10 horas da noite, ela pediu para entrar no CTI, disse: eu quero encontrar o anjo lá dentro do CTI. Ela entrou e ficou esperando ali, né, perto do menino, ali fazendo uma visita ali, deixaram ela entrar, ela ficou ali perto do menino. Quando deu 10h15, ela viu quando a porta do CTI abriu e o anjo entrou. E ela viu perfeitamente quando ele veio, se colocou do lado dela, cumprimentou-a com a paz do Senhor. Ela respondeu, trocou algumas palavras com ele. As duas enfermeiras de plantão no CTI, uma disse para a outra assim: olha só, olha o quadro emocional dessa mãe. Ela está falando sozinha, quer dizer, ela está tão atribulada que ela está falando sozinho, né? Não é falando sozinho, consigo mesmo. E o anjo ali, 10h15 exatamente, ele colocou a mão sobre a criança. Quando ele colocou a mão sobre a criança, isso a mãe contando, naquele momento a criança começou a transpirar de forma muito intensa, como se a mão transmitisse um calor, uma coisa mais ou menos assim. E o corpo da criança foi aquecendo de tal forma, aquecendo, começou a transpirar. E a criança, que estava num coma profundo, né, sem reflexo, a criança abriu os olhos, começou a se debater e tal. A enfermeira correu lá, tirou o tubo, ele levantou, sentou na cama e disse: mãe, eu estou querendo tomar um banho e ir para casa. Um espanto dentro do CTI aquilo. Naquele momento, as duas enfermeiras, uma olhou para a outra e disse: quem é ele? Uma das enfermeiras viu o anjo. E ela ficou impressionada porque ela viu o anjo. Uma delas foi a que teve uma experiência ali dentro do CTI. Essa criança foi totalmente curada. Então veja uma coisa. Então a palavra, ela ensina exatamente isso. Nós não podemos pedir ao anjo, né? Ao anjo tal. Não é clamar ao anjo, mas
Deus dá ordem aos seus anjos. Então foi aquilo que Paulo disse: o anjo, né, de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve essa noite comigo. Então os anjos, eles atuam exatamente dessa forma. Então há uma operação extraordinária dos anjos no nosso meio, em todos os sentidos. Às vezes numa palavra, numa mensagem, às vezes num recado que ele traz, às vezes o anjo vem e traz uma mensagem. Nós tivemos uma experiência muito interessante aqui com o anjo. Quem teve foi um jovem médico. Esse rapaz, ele se formou e estava fazendo prova de residência. Mas a luta dele é muito grande, porque na casa dele só ele de crente. E a família de classe média e tal, esclarecida, mas o pai, uma verdadeira aversão à igreja. E o pai dizendo sempre: olha, esse negócio seu de igreja vai te atrapalhar profissionalmente. Você está se preparando para uma prova de residência. Você não estuda porque tudo tem que estar na igreja, todo dia tem que estar na igreja. Essas viagens de evangelização, você tem que sair nesse negócio, sair dessas viagens, desses ônibus, passa não sei quantos dias fora, você não estuda. Então você não vai passar em prova nenhuma de residência. Que prova de residência você vai passar? Não vai passar em prova nenhuma. Eu quero ver se a igreja vai arranjar residência para você. É aquela luta. Na véspera da prova, ele ia fazer uma prova de residência. E a concorrência era a seguinte: tinha 500 médicos inscritos para 10 vagas. Era uma dos hospitais mais concorridos, um hospital grande, dentro da especialidade que ele queria. Na véspera da prova houve uma evangelização. E adivinha para onde ele foi? Para a evangelização. O pai disse: você é doido. Você é doido, véspera de prova, você vai para a evangelização. Você é maluco, você não vai passar em lugar nenhum. Ele foi para a evangelização. Depois da evangelização, ele foi na cidade onde ele estava, né? Lá, ele foi para o hotel, porque a prova ia ser no domingo pela manhã. Chegou no hotel, tudo certo. Quando ele, né, se preparava para dormir, quando ele sentou na cama, nunca teve experiência de visão, nunca tinha experiência desse tipo. Ele sentou na cama, um ser veio e sentou na cadeira em frente a ele, olhando, e era um ser celestial, era um anjo. Olhou para ele, sorriu. E a surpresa, isso ele contando, a surpresa é que o anjo trazia uma pasta. E olhou para ele e disse assim: você já fez a revisão da matéria da prova? Ele disse: não tive tempo. É muita coisa. Eu disse: mas vamos fazer um resumo aqui da matéria da sua prova amanhã. Olhando para o anjo, o anjo vai tratar de assunto de medicina comigo? Aí abriu a primeira e leu a primeira questão para ele, deu um quadro para ele e disse, aí ele disse: qual a resposta? Ele deu a resposta, o anjo disse: tá certo, é essa mesmo. Segundo, quando leu a segunda, porque essas provas de residência geralmente eles dão um caso clínico para você analisar, interpretar, né? Você dá o diagnóstico e orientar o tratamento. Geralmente é assim. O tipo de exame que você pede, aquela coisa toda. O segundo era um caso terrível. Ele nunca tinha ouvido falar. Ele disse: essa aí eu não sei não. E o anjo deu uma aula de medicina para ele, dentro daquela doença. Deu uma aula para ele. Fiquei admirando. Você sabe tanto sobre isso? Então, deu uma aula para ele maravilhosa. E continuou. Então, revisou tudo ali. Está bom? Agora pode descansar. E o anjo foi embora. Deitou, dormiu. Foi para a prova. Chegou lá na prova. Entregaram a prova a ele. Quando entregaram a prova a ele, ele pegou a prova e tal, ali.
abriu. Quando ele abriu a primeira questão, era a primeira questão que o anjo tinha discutido com ele. Aí ele começou a chorar. Aí fez a segunda, igualzinha, mesma coisa. Ele começou a chorar e começou. Ele não sabia se ele fazia a prova, se ele chorava, se ele glorificava. Terminou a prova. Quando terminou a prova, entregou e tal. Alguns dias depois, os responsáveis pela prova de residência mandaram chamá-lo. Queria conversar com ele. Ele foi lá. Os professores da universidade, professores catedráticos, chamaram e disseram: nós queremos conversar com você, porque nós estamos assim, impressionados com a sua prova. Nós demos uma prova de altíssimo nível, demos uma prova muito difícil, e você fez, a sua prova é perfeita, a sua prova é perfeita, nós não encontramos nenhum erro na sua prova. Na história das provas de residência médica nesse hospital, nunca ninguém alcançou o nível que você alcançou. Você está de parabéns, você é um aluno excepcional. As questões que nós imaginávamos que ninguém podia saber, você acertou. Você tirou 10 na prova, foi a nota máxima, perfeita a sua prova. Nós te chamamos aqui porque nós queríamos te conhecer. Então veja o que aconteceu. O que aconteceu ali? Uma ministração de anjos. Uma ministração de anjos. Aí às vezes você vê a ministração de anjos. Então por quê? Pela fidelidade dele, pela maneira dele se comportar, Deus deu a ordem para que o anjo fosse lá intervir na vida daquele servo. Então quando você vê uma coisa desse tipo, você diz: que coisa impressionante, como é que pode isso acontecer? Então Deus fez isso com aquele rapaz, levando, às vezes, as libertações, como você vê na igreja, como você vê no próprio livro de Atos, as libertações, o que Deus fez com Pedro, enviou o anjo lá para libertar. Então nós vemos exatamente isso. Então são libertações que o Senhor faz, envia o anjo, né? Em momentos difíceis, em situações. Quantas experiências você vê, às vezes dentro disso, né? Dentro disso de o Senhor enviar o anjo para falar, para mostrar. Então, momentos de libertação. Então, o Senhor envia o seu anjo, não é para libertar, como fez com Pedro. O anjo foi lá, né, tocou lá e libertou Pedro. Libertou Pedro. Então, o Senhor faz isso às vezes. Você clama num momento, numa situação, e o Senhor envia o anjo para te dar o livramento. Envia o anjo para dar livramento. Eu me lembro de um irmão que tinha na minha igreja. Ele dava a maior mão de obra ao anjo, porque ele era motorista, e era um motorista muito ruim, mas de que ele não se conscientizava de que ele era um péssimo motorista, entendeu? E de que de vez em quando ele chegava lá contando uma experiência do anjo. A experiência do anjo era: o senhor sabe que entrei numa curva, pai não deu fazer a curva, o anjo veio e fez a curva para mim. Que curva? É claro. Eu digo: então vejam, eu digo: companheiro, sabe o que é? É porque o senhor sabe que você dirige mal, que você não sabe dirigir, e o senhor colocou um anjo para te ajudar a dirigir, porque você dirige mal. Então ele tinha essas experiências, às vezes, com o anjo. Então são libertações, então, livramentos. Quantos livramentos? Eu quero contar uma experiência que eu tive aqui, dando essa aula sobre anjos. Eu tive uma experiência com um irmão aqui, né, do estado de Minas Gerais. Eu não sei se era de Belo Horizonte, eu não sei bem de onde ele era. Esse irmão estava aqui. E ele teve uma reação muito interessante, que no meio da aula ele ficou em pé, e uma coisa parecendo que ele estava falando com alguém sozinho. Eu até pensei que ele fosse uma pessoa meio, né? Acontece, né? A gente tem no nosso meio, nós temos aquelas pessoas doentes, e Deus usa, sabia? Deus usa. Eu tenho na minha igreja
abrindo um parênteses aqui, eu tenho na igreja um irmão doente mental, que não fala coisa com coisa, mas crente. Há umas 2, 3 semanas atrás, nessa chuva que teve aí, no bairro aí, ele passou, tinha uma senhora debaixo de uma marquise, ele passou, foi lá e disse: sai daí, porque isso vai cair. Aí a mulher falou assim: sai daqui, seu doido, não gosto de doido, não sei porque que esse negócio de doido. Aí ele falou assim: sai daqui, porque essa marquise vai cair em cima da senhora. Aí ele: não vou sair daqui não, sou doido. Aí ele, sabe o que ele fez? Aquilo que a pessoa normal não faz. Ele foi lá, agarrou a mulher pela cintura, abraçou e trouxe a mulher. Quando tirou a mulher debaixo da marquise, caiu. E a mulher começou a chorar abraçada com ele. Então vejam, então é o seguinte: Deus faz isso. Deus faz isso. Então aqui, o irmão, ele começou, ele se levantou, pensei que tivesse alguma coisa e tal. Mas terminou a aula, terminou aqui o assunto. Quando eu estou saindo daqui, ele me encontra ali no canto ali e disse: eu preciso falar com você. Pois não. Se você estranhou a minha reação, isso é eu. Mas eu vou te contar o que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo foi o seguinte: aí eu comecei a perceber que ele era uma pessoa normal. Normal. Ele disse: aconteceu comigo o seguinte. Há alguns meses atrás, a minha esposa adoeceu e o quadro se complicou. E ela foi levada ao CTI, evoluiu mal. E a equipe médica me chamou e disse: não tem mais nada para fazer para sua esposa. Isso era de noite, mais ou menos, né, já tarde da noite. Ele disse: olha, você vai para casa, porque a sua esposa já está com falência múltipla de órgãos. E nós estamos esperando o óbito para essa madrugada. Ela vai a óbito ainda essa madrugada. Então eu queria pedir a você que você fosse para casa, descansasse, trouxesse toda a documentação, todas as coisas que você vai precisar dela, porque amanhã você já tem o quadro, o desfecho do quadro, não tem solução nenhuma para ela. Ele disse que ele saiu, desceu. Quando ele desceu, que chegou embaixo do hospital, que se dirigiu para o carro, um anjo se aproximou dele e disse assim: vai para casa, descansa, vai descansar. Eu vou ficar com ela essa noite. Aí ele disse assim: bom, eu acho que o senhor mandou o anjo para levá-la. Acho que o anjo veio para me confortar, tá tudo bem. Então foi para casa, dormiu. De manhã levantou e foi para o hospital. Quando chegou no hospital, foi direto ao CTI. Quando chegou no CTI, ele entrou no CTI, aquele choque, né? O leito dela vazio. Morreu, né? Aí ele chegou para a enfermeira e disse: eu queria saber onde que levaram a minha esposa. Ela estava aqui nesse leito. O senhor é fulano de tal? Eu sou sim. Marido de dona fulano de tal? Sou sim. Olha, meu senhor, nós estamos aqui até agora perplexos com o que aconteceu nessa madrugada. Então, o que aconteceu? A sua esposa, no meio da madrugada, ela acordou. Todos os sinais alterados voltaram ao normal. Nós fizemos um exame dela de sangue, tudo, de urgência. Todas as taxas alteradas normalizaram. Ela acordou, saiu do coma, sentou, nós tiramos do respiradouro, todo mundo correu para ver, ela sentou, ficou tão bem, que hoje de manhã sua esposa foi para o quarto. Ele desceu, chegou lá no quarto, ela estava sentada na caminha, tomando café, disse: ei, e tal, que ele olhou, ela sentada tomando café. Aí ele lembrou do anjo. Mas ele desapareceu, vontade de ver aquele anjo de novo. Você viu? Olha a cabeça de gente, né? Vontade de ver aquele anjo de novo. Nem esqueceu até do senhor, do anjo. Ele disse: Amadeu, aqui durante a aula, quando você está falando aqui, que eu olho do meu lado, eu vi o anjo que esteve comigo naquele dia. Eu levantei para dar um abraço nele. Eu estava... Aí veja só. Então você vê que as coisas, às vezes, elas são tão reais, que às vezes elas se aproximam até daquilo que é físico. Então, é uma ministração hoje no nosso meio, por isso nós estamos falando que hoje
Ninguém tem essa experiência que nós temos, pela graça, pela misericórdia do Senhor, dessa ministração de anjos, né? Do livramento, do consolo, né? Como foi o caso aqui, do consolo, do louvor. O irmão teve a experiência aqui, nós íamos ter um encontro aqui de louvor, ele estava no ônibus, aí ele teve uma visão, ele viu a igreja subindo, né, em direção ao céu, sendo arrebatada, e ele olhou e viu a figura dele também. Naquele momento, um anjo se colocou do lado dele, e à medida que a igreja ia subindo, o anjo começou a cantar. Aí ele ficou impressionado, ele começou a escrever o que o anjo estava cantando. E o anjo cantava assim: lindo, lindo, lindo é Nova Jerusalém. E começou a cantar. Aqui, esse hino que vocês conhecem, está sendo tocado ali. A melodia, tudo, ele ficou impressionado. Aí ele virou para o anjo e disse: lindo, lindo, lindo não, você está cantando errado. Petulância dele, corrigiu o anjo. Não é lindo, lindo não, Jerusalém é linda, então você tem que cantar: linda, linda, linda é a Nova Jerusalém. E o anjo olhou para ele e disse: Jerusalém é linda, mas eu não estou falando de Jerusalém, estou falando do Senhor. Lindo, lindo, lindo é a glória ao Senhor. Então o anjo ali, ele chegou aqui maravilhado e escreveu aqui, passou para os irmãos, e naquele dia nós começamos a cantar. Então as experiências do louvor, hoje os anjos na ministração de louvor, hinos que o Senhor chegou numa igreja, a criança, aqui na igreja aqui em Vila Velha, a criança mal acometida de uma enfermidade grave, sem cura, sem nenhuma resposta de cura, trouxeram a criança no culto para orar. Aí o pastor orou, estava um grupo de servos, instrumentistas, e o Senhor deu a seguinte revelação: o sinal da cura dessa criança é que nessa noite, a um dos meus servos eu vou enviar o meu anjo para trazer um louvor. Todo mundo foi na expectativa, né? Como é que vai ser? Chegou no dia à noite, o instrumentista chegou lá e disse: essa madrugada o anjo esteve comigo e me deu esse louvor, que era um louvor de cura. Eu até esqueci o louvor é muito bonito, mas pela madrugada o anjo chegou lá e ele cantou naquela noite o louvor que o anjo tinha dado de madrugada, e à noite eles oraram, cantaram aquele louvor, aquela criança foi curada. Então nós ficamos impressionados com isso, com esse tipo de operação no louvor, na cura, as experiências às vezes de cura. E há uma experiência de cura. Então quando você fala de anjo, nós não, mas o pastor me contou a experiência dele. Ele chegou no culto para pregar, e lá na igreja tinha uma irmã com câncer, ela estava numa fase terminal, ela estava tomando já morfina 3-4 vezes por dia, mas ela sentia dores horríveis, e ela chamou a família e disse assim: eu acho que eu não vou durar muito tempo, eu não sei quando que eu vou poder ir ao culto, eu queria que vocês me levassem pelo menos pela última vez ao culto, eu queria assistir o culto pela última vez. E a família reuniu, preparou ela direitinho, deu uma injeção nela antes do culto para levá-la para o culto. Botaram ela na cadeira de roda, que ela não andava mais, né? Metástases em vários, né? Coluna e tudo mais, ela não andava. Botaram na cadeirinha de roda, foram lá, botaram do lado da janela, pelo lado de fora, porque estava mais ventilado, durante o culto. E o pastor disse que colocou ali, chegou, conversou com ela, deu atençãozinha a ela, estava ali, ela muito quietinha, né? Ainda sob o efeito do analgésico, encostou. E quando ele foi, aí houve o louvor, quando ele foi para frente para pregar, que ele chegou na frente, que abriu a Bíblia, quando ele abriu a Bíblia, entrou um anjo pela porta. Mas ele disse que ninguém viu o anjo, só ele que viu o anjo.
Aí o anjo chegou na frente dele e ele olhou para a mão do anjo. Na mão do anjo tinha uma bandeja cirúrgica. E o anjo disse assim, chegou para ele e falou assim, cumprimentou. Interessante, né? É muito comum nessa ministração de anjo, quem tem experiência com o anjo cumprimenta com a paz do Senhor. Cumprimentou com a paz do Senhor e disse assim, continua o culto normalmente, leia a palavra, prega, mas enquanto você está entregando a mensagem, eu vou cuidar dela. E disse, olha, eu vou cuidar dela, ela vai sentir dor. Não se preocupe. É assim mesmo. Tudo bem. E o anjo voltou, ficou lá do lado dela, a igreja sem saber o porquê aquele intervalo, aquele espaço, ele ali lendo a Bíblia, falando não sei com quem, a igreja sem saber o que estava acontecendo. Ele continuou a pregar. Foi pregando, entregando a mensagem e tal. E o anjo, ele o tempo todo vendo o anjo lá. De repente a irmã deu um grito. A igreja começou a dizer, não irmão, pode deixar. Está tudo sob controle. Terminou a mensagem. O anjo voltou. Está tudo terminado, estou indo embora. E o anjo foi embora. E ele foi lá perto da irmã. Falou, irmã, o que houve com você? Ela disse, pastor, não entendi nada. Eu só vi que alguém chegou do meu lado e se colocou do meu lado. Eu não via quem era. E eu só senti a mão dele tocar no meu abdômen. Mas só que aconteceu um fato interessante, que a mão dele tocou no meu abdômen e penetrou. E penetrou dentro do meu abdômen e começou a fazer uma mexida dentro de todo o meu abdômen. De repente ele pegou em alguma coisa e puxou e tirou com força. Eu tive uma dor terrível naquela hora, mas depois desapareceu e eu fiquei totalmente sem sentir nada. E nesse ato essa irmã foi curada. Então você, a cura. Então, sinais no meio da igreja. Durante o culto, o Senhor mostrou um irmão, isso eu chamo a atenção de vocês, uma coisa muito interessante sobre o culto. Todo culto, por que você começa o culto clamando pelo sangue de Jesus? Eu chamo a atenção, eu quero chamar a atenção, abrir um parênteses aqui para vocês nessa aula tão extraordinária, né? Esse assunto sobre anjos. A doutrina da obra é a doutrina do Espírito Santo. Então por que nós clamamos pelo sangue de Jesus? Nós tínhamos no começo igrejas de irmãos que não entenderam nada de clamor pelo sangue de Jesus. Nós tínhamos, olha as loucuras. Nós tínhamos igreja que quando se fazia clamor, só quem podia clamar pelo sangue de Jesus no início do culto tinha que ser o pastor. Não podia ser o membro de igreja, tinha que ser o pastor. Mesmo que o diácono estivesse fazendo a abertura, quem tinha que fazer a oração de clamor era o pastor. Isso é uma loucura. Isso não existe em lugar nenhum. Se o pastor não estivesse presente, era a segunda pessoa na hierarquia, tinha que ser o diácono. O obreiro ia começar o culto, mas quem só podia fazer o clamor era o diácono. Você vê que é absurdo, né? Que loucura, né? Mas nós tínhamos no começo gente doida assim mesmo. Então você mostrar como é que, né? Nós tivemos coisas piores. Nós já tivemos na obra situações de grupo, aquela reunião de culto profético, não poder participar mulher. Você sabia disso, Marildo? Você vê a coisa mais absurda, que a mulher não podia participar não. Quer dizer, a mulher não tem, é igual Timo Jeová, né? Negócio. Só podia ser assim, só homem. Tanto igual 144 mil varões, não é possível. Então absurdo. Quer dizer, as irmãs, misericórdia se não fossem as irmãs nessa obra, que oram mais do que o homem não ora para nada. Se fosse fazer reunião de culto, se fosse para fazer isso, eu só fazia com mulher, não queria homem. O homem não tem dom, pouco dom, o homem não ora, não intercede. Tirar as irmãs de culto, mas graças a Deus, isso é passado, não existe mais isso. Não é? Isso é aqueles irmãos que não entenderam bem. Então, mas na ministração de anjos, você vê exatamente isso, e o Senhor deu uma experiência muito interessante no culto. Quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, que o culto começa, imediatamente começa uma ministração de anjos. Vocês sabiam? Todo culto, é por isso que nós temos que ser muito sérios nos cultos, ter cuidado, não é? Aquelas coisas, você pega às vezes, né? Aquelas coisas hoje, né? A gente fica preocupado. Esses dias o irmão ligou, pastor, o culto começou às 8, terminou 9h30, pastor, que coisa absurda. O que é isso? Eu digo, isso é uma aberração da natureza. Falei, isso é uma aberração da natureza. É que o pastor não entendeu a obra ainda, então tem que chamar para ver. Então, não pode ser isso, não é desse tipo, não estamos falando assim. Mas o culto hoje, você não precisa fazer culto longo, mas você começa o culto hoje
você tem uma ministração de anjos. E o Senhor deu uma experiência muito interessante a um irmão, numa visão que ele teve. Ele viu o culto, como está aqui. Mas de repente ele percebeu que diante dos olhos dele tinha uma cortina transparente, invisível, mas tinha uma cortina. Ele sabia que tinha uma cortina. Então, naquele momento, alguém chegava e abria essa cortina. Olha só aqui, só em visão, né? Abria a cortina. Quando abria a cortina, que ele olhava para a igreja, aí ele já via outra coisa. Ele via a mesma igreja, mas no meio da igreja tinha centenas de anjos. E eles estavam passando pelo meio da igreja, passando e iam para lá, iam para cá. E ele começou a observar aquele movimento de anjos no meio do culto. O louvor estava se desenvolvendo, a igreja louvando, glorificando, uma oração de glorificação, uma irmã levantava e os anjos se movimentando. Aí ele começou a observar e o Senhor o levou a ver detalhes. Então ele começou a observar, ele viu que um irmão assim orou. Ele ouviu a oração, ele orou ao Senhor, pedindo que o Senhor operasse. Naquele momento ele orou: opera, Senhor, lá em casa, na minha vida, da minha mulher, do meu filho, não sei o que e tal. E naquele momento, enquanto ele fazia a oração, o anjo se colocou do lado dele e ficou do lado dele. Aí quando ele terminou de orar, o anjo recebeu uma ordem, ele foi para a casa daquele irmão. Ele já viu o anjo na casa daquele irmão, operando na vida do filho, na vida da esposa. Então, pela intercessão que ele fez no culto, aí o anjo voltava, aí um outro intercedia por um problema no trabalho, o Senhor falava com o anjo saía, já ia lá no trabalho. Mas isso, ele disse que ele ficou cansado só de ver essa agilidade rápida. É quase que na velocidade da luz. O anjo voltava, só no clamor. Ele disse que era uma operação extraordinária. Teve um momento que ele viu um irmão, que esse irmão orou por um familiar dele. Quando ele orou por um familiar, ele viu a oração e viu o familiar caindo num abismo. Imediatamente o anjo foi lá e pegou o familiar dele, tirou do abismo e trouxe. Então ele via aquilo durante todo o culto, os anjos trabalhando incessantemente durante o culto. E naquele momento ele olhou, ele ouviu que o pastor estava na frente, ele tinha uma camisa clara e uma gravata azul. Mas o azul era um azul, parecia uma cor celestial. E na gravata ele tinha gravado o nome dele, o nome do pastor. E quando ele chegava perto da gravata, o nome era bordado em pérola. Eram várias pérolazinhas que formavam o nome dele. Então, pastor Gilson. Era pastor Gilson, mas tudo em pérola. Era um conjunto de pequenas pérolas. Então ele entendia aquilo, aquela operação extraordinária, por causa, era os anjos e o ministério. É por isso, irmãos, que o ministério nessa obra é uma coisa muito séria. É por isso que o ministério nessa obra ele é formado porque pelas pérolas, conjunto de pérolas. O que foi isso? As experiências de dons e tudo que o Senhor vai fazendo, preparando o ministério. Não é uma cultura, não é um curso de teologia, não é um curso de aprendizado, nessa internet com esse povo oprimido, esses doidos, e tem gente que ainda ouve isso, olha, né? Teólogo filosófico, filosofia teológica, não sei o que, esse povo doido usado pelo adversário. Meus irmãos, o ministério nessa obra é um ministério feito assim, ó, é o bordar das pérolas na gravata, ou seja, é a revelação que nos forma. Nós somos formados hoje, os ministérios aqui são, é isso, é esse preparo, e é nessa condição que os anjos estão ministrando. Os anjos não estão ministrando aqui através de um ministério falido, desorganizado, envolvido com essa miséria toda que está para aí, não. Mas isso também não faz com que nós sejamos soberbos, não. Faz com que nós nos sintamos profundamente pequenos, responsáveis, necessitados, profundamente necessitados, e sabemos que tudo isso que acontece é pela misericórdia e pela graça do Senhor que opera no nosso meio. Isso nós entendemos. Quem não entendeu isso é doido varrido, ou seja, doido, não é, de pedra, que nós sabemos hoje o que significa isso. Mas a experiência, não é, os sinais no meio da igreja,
O anjo não atende o nosso pedido, mas a ordem do Senhor. Em Apocalipse diz assim: prostrei-me para o adorar. E o anjo disse: não faças tal. Agora, há uma coisa muito interessante, eu quero falar isso aqui, especialmente para todo o Brasil, o exterior também, sobre anjo. Nós vimos experiências de anjos lutando a nosso favor. Você já imaginou se o Senhor enviasse o anjo dele para se opor a você? O que acha que seria? Hein? Se o Senhor enviasse o anjo dele para se opor a você, como fez com Balaão. A mula viu, ele não viu, quase que Balaão não piorou, não foi pior. O Senhor às vezes faz isso. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a obra do Senhor, ela não é minha. A obra, a gente fala assim, igreja Maranata. Maranata é nome, não é? Nós temos o nome, o Senhor nos deu, não é? O Senhor nos deu uma ordem. Você fala, começa a falar aquelas coisas, às vezes você fica impressionado. Falar de gente, né? Pode falar mesmo que de gente, não é para falar de mim. Eu pode falar à vontade, pode falar do pessoal todo, não tem problema. Mas da obra do Senhor não, que a obra do Senhor é perfeita. O homem pode ser imperfeito, mas a obra é perfeita. A obra de Deus é perfeita. E às vezes você fala alguma coisa, e nisso, às vezes o anjo, em vez de vir, ele vem às vezes para se opor. Aí é complicado. Aí é muito complicado. Palavra, uma ação, e o Senhor, às vezes por amor à sua obra, às vezes eu digo para certas situações, vou contar aqui um caso muito interessante. Eu tinha na minha igreja uma irmã, e essa irmã, casada, e o marido era muito ruim, homem bravo e mau. E esse homem, ele tinha uma oposição à igreja terrível, mas especialmente a ela. E essa irmã foi acometida de um câncer de mama. E nós, as irmãs, as senhoras, né? As senhoras, você põe, elas são notáveis nisso, né? Você pega, elas são solidárias, aquela coisa toda. E tinha um grupo irmãs mais experientes, e a irmã, tal, o marido não queria nem saber, as irmãs levaram para o hospital, resolveram tudo, a internação, e essa irmã foi operada. Cirurgia grande, ela voltou bem debilitada. Logo na outra semana começou uma quimioterapia. No dia que ela chegou da quimioterapia, fraca, com vômito e tudo, ele chegou, feito louco, ele deu uma surra nela. Vamos lá, meu Deus, as irmãs iam falar comigo, eu digo, o que vão fazer? Eu fiquei com raiva, não chama a polícia e tal, mas você não pode fazer isso sem falar com ela. Aí eu fomos lá, eu falei, irmã, era até a irmã Sara, que é a mãe da Sarinha, né? A dona Sara, ela era viva. Eu disse, dona Sara, o que nós vamos fazer? Eu, não, vamos lá. Foi lá com mais duas irmãs. Eu disse, irmão, o que foi? Ela toda machucada, com o rosto, braço, tal, fraquinha. E ela, não, vamos dar parte à polícia. Ela disse, não faz isso não. A mulher, não faz isso não. Deixa. Eu entrego tudo com o senhor. Tá, tudo bem. E eu voltava, mas não podia fazer nada, porque ela era a esposa, quem podia dar queixa era ela, não podia. E o senhor disse, hoje eu vou tratar desse assunto. O senhor ia enviar o anjo lá. Andou pensando para cuidar da irmã. Terminou o culto. Aí chegou um rapaz de lá correndo, disse, corre lá na casa da irmã. Correu lá. O que aconteceu?
O marido estava caído no corredor, morto. Caiu assim, puf, na hora, puf. E que é isso? Não me pergunte, porque essas coisas com o Senhor. Eu não quero o anjo para se opor a mim. Eu quero que Deus envie o seu anjo para me ajudar e para ajudar você. É por isso que às vezes, nunca pense, não, eu acho, eu penso, isso não funciona. Não abra a sua boca para falar ou para agredir a obra do Espírito Santo, porque você não sabe até que ponto o Senhor vai julgar e até que ponto o Senhor pode enviar o seu anjo para se opor, porque a obra vai ser preservada, o seu povo vai ser preservado. Então nós estamos vivendo essa experiência da ministração de anjos. A ministração de anjos. Os anjos, eles estão agindo, né, no nosso meio, estão, né, operando. Então essa ação dele nos cultos, às vezes na vida profissional. Quantos irmãos têm experiência na vida profissional? O irmão aqui nosso, que é cirurgião, ele estava numa cirurgia. No meio da cirurgia, a paciente começou a fazer um distúrbio de coagulação, começou a fazer uma hemorragia grave. Perdia sangue, começou a perder sangue, hemorragia, nada parava. E o anestesista disse: olha, eu não tenho mais o que fazer, já passei 3 litros de sangue para essa paciente. Não sei mais o que fazer, ela não tem como, ela vai chocar, não tem jeito. Lá é um caso. E ele, naquele momento, no meio da cirurgia, ele parou no meio da cirurgia e clamou: Senhor, e agora, o que eu vou fazer? Me ajuda. E todo mundo, aquele corre, ele parado com a mão em cima do campo cirúrgico ali, da paciente ali. Quando ele abriu os olhos, na frente dele estava um anjo. Ele ficou olhando para o anjo, parado, olhando para o anjo. O anjo olhou para ele, deu um sorriso. Eu, numa luta terrível, o anjo olhou para mim e deu um sorriso. E eu fiquei olhando, sério, e o anjo sorrindo para mim. Eu parado, e o anestesista disse: fulano, hein? Rapaz, aconteceu um milagre aqui, a paciente parou de sangrar, pode continuar. Parei, e o anjo saiu, eu continuei operando a paciente, ele contando. Normalizou tudo. Rapaz, aconteceu um milagre, hein? Não sei como que essa paciente parou de sangrar, aconteceu um milagre aqui. Ele disse: eu sei. O anjo estava ali. Então, na vida profissional, então às vezes nós estamos vivendo isso hoje, estamos vivendo essa experiência hoje, no trabalho, às vezes na vida profissional, na escola, às vezes na faculdade, no nosso dia a dia, na nossa vida. Então isso é uma operação extraordinária daquilo que o Senhor tem feito. E isso nós só vemos isso na Bíblia. Nós só vemos na Bíblia. Você pega alguns irmãos, você conversa as experiências que eles têm dentro da igreja, experiências extraordinárias, maravilhosas. Nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes as pessoas podem às vezes se empolgar, e às vezes uma coisa que não é tal, mas as experiências com anjos são experiências quase que palpáveis. Quem tem quando você vê aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor tem feito, é de você ficar impressionado. Aqui no Rio de Janeiro, uma jovem passou num lugar, era tarde, passou e vieram 2 marginais. Quando eles pararam
Eles vinham para atacá-la. Ela ficou parada e disse: meu Deus, o que eu começou a clamar? Quando ela começou a clamar, aí eles chegaram perto dela, passaram assim, olharam para ela, olharam. Aí um olhou para ela e disse assim: por que você veio com ele? O quê? Nada não, vamos embora. A pessoa que está com ela aí, né? Começou a mostrar a pessoa que estava com ela. Eles ficaram com medo de alguém que estava com ela. Um anjo. Eles viram um anjo. Então, isso é muito interessante. Lá na igreja, 5 senhoras foram fazer uma visita a uma enferma. Essa enferma era mãe de uma outra senhora. Então essa senhora estava com a mãe acamada, já há muitos meses acamada na sua casa, e ela que cuidava. E essa senhora, ela tem uma netinha, ela tem um casal de filhos que são separados, e uma netinha que mora com ela, de 5 aninhos. E foi para lá e tal, fizeram a visita, cantaram, né, ali, oraram e tal. Aí quando terminou a visita, e a garotinha o tempo todo acompanhando a visita. Aí a garotinha chegou e disse assim: vó. Aí eu falei: fala, minha filha, o que houve? Quem é ele? Aí a avó disse: quem, minha filha? E apontou para o canto da sala. Ela disse: não, minha filha, aqui são irmãs da igreja da vovó. São 5 irmãs da igreja da vovó que vieram aqui hoje, né, para orar ao senhor aqui. A outra vovó aqui está doente, né? Nós viemos aqui, trouxemos essas 5 irmãs. Não, vó, eu não estou falando delas, não, eu estou falando dele. E apontou para o canto. E a avó disse: dele quem? Esse homem que entrou com elas. Como é que é esse homem? Ele é um homem, ele tem um rosto que brilha, as roupas compridas, roupas brancas compridas, o rosto. E ele entrou junto, elas entraram, ele entrou, ficou ali. A menina teve a visão do anjo o tempo todo. Durante todo o período da oração das irmãs, o anjo entrou, as irmãs não viram, mas a menina viu. Então é esse tipo de fato que acontece. Eu disse que às vezes chega a ser físico. Quer ver uma coisa? Tem uma irmã, numa das igrejas que eu fui pastor. Essa irmã é fiel. Eu não me lembro de um dia que essa irmã tenha faltado à reunião do culto profético. E tem uns crentes acomodados, né? Não, eu só vou na terça, porque meu grupo é terça, né? Outro, não, eu só vou na quinta, porque meu grupo é na quinta. Sei quando, não, esse mês eu estou de folga, porque caiu na sexta, eu estou de folga. Não, essa irmã ia todas. E todo culto que ela ia, ela tinha dom. Todo. E um dia eu chamei e disse: fulano, vem cá, você trabalha o dia todo, como é que você... Todo dia você tem um dom do culto profético. E os dons se cumpriam. Ela disse: Amadeu, você sabe que eu descobri uma coisa? Eu falei: o que é? Ela era secretária do diretor administrativo de um banco. Você vê o cargo alto que ela tinha. Ela disse: eu tenho 15 minutos para café. Eu faço o meu café em 10 minutos e vou ao banheiro escovar os dentes, mas aquilo ali para escovar os dentes, mas ali eu fecho a porta e 2, 3 minutos de joelho no chão ali, intercedendo pelo culto da noite. Toda vez que eu coloco o joelho no chão e oro pelo culto da noite, o Senhor me dá uma visão ou uma revelação. Todo dia. Muito bem. Esse era o perfil dessa irmã. O irmão dela foi operado do coração. Fez aquelas pontes e tal. E ele morava no 3º andar. E ela foi pegá-lo no hospital. Ela sozinha trouxe o irmão. Chegou embaixo no dia que houve uma falta de energia no bairro, que a luz só ia voltar 4, 5 horas depois. Ela não sabia disso, aí o carro deixou ali
e foi embora. Ela ficou embaixo com o irmão para subir. Como é que ela subia com um doente operado do coração, sem elevador, pela escada? Se botasse ele para andar pela escada, é um risco muito grande. Ela levar um homem daquele pesado, um homem com mais de 90 quilos, aquilo ali, ela ficou parada ali. Aí chegaram 2 homens de branco. Tudo bem, tudo bem. É pro terceiro andar, não é? Ela disse, é pro terceiro andar. Eles voltaram, né? Eles pegaram ele, botaram ele no colo, subiram lá no terceiro andar. Ela foi atrás, chega lá, ela abriu a porta, tô lá na sala, tudo bem? Ela chegou, veio atrás deles. Vocês passaram por aqui como? Porque eu vim sozinha, vocês são... Ela pensou que fosse todos de branco, pensou que fosse enfermeiros ou coisa. Vocês são de onde? Um deles olhou para ela, deu um sorriso e disse assim: você é uma mulher muito amada. E eles foram embora, sumiram. Eram 2 anjos. Levaram mesmo, não é espiritualmente não, levaram fisicamente mesmo. Então você fica... Ela chegou na igreja sem saber o que tinha comido. Mas Deus, aconteceu isso. Então, é incrível o que eu estou dizendo, não é? É incrível, mas isso tem acontecido, não é? Então, meus irmãos, está aí, é um assunto. Nós vamos encerrar glorificando ao Senhor. Glória a Jesus. Esse pessoal tem dons aqui para entregar, precisa ver. Aqui neste lugar. Só de uma visão, eu vi um templo feito de pedras e de madeira trabalhada. E naquele templo havia um altar de 12 pedras, formado por 12 pedras. E eu via a operação dos anjos em nosso favor. E era sempre uma operação de misericórdia do Senhor, uma operação para nos preservar. Mas havia alguns que às vezes até queriam mexer nas pedras lavradas, mexer nas madeiras. E sempre que os anjos vinham era para uma atitude de misericórdia do Senhor. Mas quando alguém tentava mexer no altar de 12 pedras, aí a operação dos anjos era de juízo. Não se podia tocar naquele altar de 12 pedras. Aí era uma operação de juízo, até o semblante dos anjos mudavam. Eles diziam: não toquem no altar de 12 pedras. Não se pode mexer na doutrina. Se você mexer na doutrina, se levantar contra a doutrina, aí você vai ter o anjo para se opor, né? Porque é juízo. 12 é a doutrina.
O Senhor mostrava, quando o pastor Amadeu falava a respeito do anjo que vem para tratar conosco, o Senhor mostrava 70 anjos. E esses 70 anjos, eles estavam preparados para agir desta forma. Só que no momento que ele contava a experiência que era dada uma ordem para que aqueles anjos parassem, não agissem. E era dito a um grupo de irmãos, e podia-se ver que havia irmãos de Brasília, Rio de Janeiro e conosco aqui, e era dito que até o final desse seminário nós temos que mudar a nossa postura, senão eles agirão. Olha, precisa ver o que você está falando. Às vezes Brasília, nós aqui, Rio de Janeiro, exterior, aquilo que você está falando, e às vezes eu mostrou 70. O anjo com uma ordem para agir, né? Agora a ação da misericórdia não interrompa até o final desse encontro. O que você está falando, o que você está dizendo, você está ferindo a obra com alguma coisa, com alguma ação, né? Que aí o senhor pode revogar isso aqui, né? A visão que eu tive está relacionada à experiência que o pastor Amadeu contou da irmã que o Senhor enviou o anjo para dizer que ela era muito amada por causa da fidelidade dela. E eu vi então que nesse momento que se contava essa experiência, eram enviados aqui muitos anjos do Senhor, e esses anjos foram enviados para atender a necessidades de irmãos que estão aqui naquela mesma condição daquela senhora, em razão da fidelidade deles diante do Senhor. E estes anjos traziam receitas médicas, e essas receitas médicas eles apresentavam a estes irmãos, mas apresentavam assim: a cura já está dada. E era para desconsiderar as receitas. Eram sinais de cura em função da fidelidade. Amém. Glória a Jesus. Nós bendizemos ao teu nome, te glorificamos e te pedimos, ó Deus, que tu continues nos abençoando ainda nesse dia. Oramos em nome de Jesus.